Como eu vinha falando, Moraes determinou que Bolsonaro está proibido de participar de transmissões em redes sociais próprias ou de terceiros, incluindo entrevistas para veículos de imprensa. A medida faz parte das cautelares impostas no inquérito que investiga supostos ataques à soberania nacional, mas em relação ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado que está nos Estados Unidos. O ministro também já havia imposto ao ex-presidente recolhimento domiciliar noturno, das 7 horas da noite às 6 horas da manhã, a restrição de comunicação com embaixadores e outros investigados, entre eles o seu próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL lá de São Paulo, que está nos Estados Unidos. Esse é o inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro. As medidas restritivas a Bolsonaro foram impostas por Moraes depois da taxação de 50% a produtos do Brasil anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho, com efetivação em 1º de agosto, contra o que o líder norte-americano considera ser uma perseguição ao aliado. O ex-presidente brasileiro é réu na Suprema Corte em inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, ele que faz parte do Núcleo 1, que é o núcleo crucial de acordo com a denúncia e com o relatório final apresentado pelo Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. As cautelares acontecem por coação, obstrução e atentado à soberania nacional. De acordo com a PF, Bolsonaro incentivou as sanções anunciadas pelo mandatário dos Estados Unidos ao Brasil. Os investigadores destacam que as primeiras investidas de Jair e do seu filho Eduardo começaram em 7 de julho. O parlamentar está nos Estados Unidos desde fevereiro, alegando que trabalharia por sanções da Casa Branca contra autoridades brasileiras. O que a gente vê também, inclusive, que o próprio ministro Alexandre de Moraes teve o seu visto, cassado. Ele não pode entrar nos Estados Unidos nem familiares. Por causa das medidas cautelares, Bolsonaro cancelou uma entrevista ao Metrópolis que estava prevista para acontecer lá na última segunda-feira, agora, dia 21. Segundo assessores de Bolsonaro, ele temeu que a transmissão ao vivo no YouTube e no X violasse as restrições judiciais. Entre governistas e oposicionistas, a avaliação é que Moraes medirá politicamente o descumprimento das cautelares. O problema apontado por lideranças petistas e bolsonaristas é que o ex-presidente reconheceu a decisão de Moraes ao se recusar a conceder a entrevista à imprensa e ao escolher não participar da coletiva organizada por aliados na Câmara naquele mesmo dia. Bolsonaro permaneceu na sala em que se reuniu com a bancada do PL na segunda para evitar a prisão, e a decisão de falar na saída do Congresso foi vista como uma surpresa. A defesa argumentou que Bolsonaro jamais cogitou que estava proibido de conceder as entrevistas. Esse é o momento que a gente acompanha aqui ao meu lado, em que ele resolveu, na segunda-feira, mostrar a tornozeleira eletrônica. Resolveu por quê? Porque na sexta-feira, quando os jornalistas pediram para ver a tornozeleira, ele não quis mostrar. Na sexta-feira, quando ele realmente colocou a tornozeleira. E aí, na segunda-feira, por vontade própria, ele foi até a imprensa, não respondeu às perguntas, mas fez declarações e quis mostrar a tornozeleira eletrônica. É isso, ele apontou, se posicionou à frente dos fotógrafos e da imprensa toda. Tinha cinegrafista, como você vê aí, vazando o celular de um outro veículo de imprensa na imagem do Samuel Pancher, nosso repórter cinematográfico daqui, do Metrópolis. Os advogados pontuam que se a proibição envolve transmissão ou transcrição de entrevistas, o ex-presidente estaria proibido de conceder essas entrevistas porque não haveria como controlar a forma de divulgação. Tanto bolsonaristas quanto governistas consideram que é grande a chance da prisão de Bolsonaro e ambos os lados ainda não sabem como lidar com esse cenário. Afinal de contas, o governo vem tentando uma negociação com os Estados Unidos para evitar o tarifaço. E Donald Trump vem utilizando uma defesa de Jair Bolsonaro para penalizar o Brasil com o tarifaço dos 50%. No banco de apostas do PL e do PT, o PL, partido do ex-presidente, e o PT, o partido do governo Lula, do Lula, apostava-se que uma eventual detenção do ex-presidente ocorreria somente próximo a novembro, com um trânsito em julgado no inquérito sobre golpe de Estado. E para seguirmos falando sobre todo esse imbróglio em torno da prisão de Jair Bolsonaro e como isso já tem causado as discussões sobre as eleições de 2026, a gente vai conversar agora com o cientista político Murilo Medeiros. Bom dia, Murilo! Muito bom te ter aqui.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Metrópolis. Murilo, a gente sempre faz toda essa introdução, mas para explicar para quem está chegando agora, entender exatamente, ou tentar entender, né, exatamente todas essas movimentações, porque são muitas informações, né? Essa questão das medidas restritivas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram impostas lá na sexta-feira, são em relação a esse inquérito do Eduardo Bolsonaro, né? Não tem aí a ver diretamente com a trama golpista, que aí sim o ex-presidente já é réu e está esperando a data do julgamento, que pode acontecer ali para setembro no STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um outro caso. E também tem, claro, dentro de todas essas questões, mas principalmente em relação às medidas restritivas, a questão do Donald Trump, do tarifaço. Trump ontem disse que com os países que ele não tem problema, o tarifaço na verdade vai ser de 15%, e com os que ele continua com problemas, vai ser de 50%, e é o caso do Brasil. E o último ponto, Murilo, para te passar para a pergunta, é essa questão de que Trump conseguiu dessa forma, e o Moraes, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, conseguiram, né, os dois, na verdade, juntarem praticamente oposição e apoio num ponto de era talvez melhor o ministro Alexandre de Moraes não pedir a prisão de Jair Bolsonaro, porque esse pedido pode piorar as tentativas de negociação do governo brasileiro com Trump em relação ao tarifaço, né? Então, Moraes e Trump conseguiram juntar os dois lados que estavam tão polarizados, pelo menos nesse quesito, né, Murilo? Exatamente, Natália. O momento atual exige muita precaução, muita cautela de ambos os lados, né? Como você bem lembrou, há um julgamento em curso sobre o golpe de Estado, que Bolsonaro já é réu. A expectativa é que até setembro o Supremo Tribunal Federal possa finalizar esse julgamento. Mas no meio de tudo isso, veio o tarifaço anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, que embolou e tensionou ainda mais a relação entre os poderes e colocou em xeque, inclusive, a nossa relação comercial, a nossa relação bilateral com os Estados Unidos, que soma mais de 200 anos de relações amistosas, de boas relações com o governo americano, né? Esse conflito com o Donald Trump, o último grande conflito da diplomacia brasileira com o governo dos Estados Unidos, ocorreu há 50 anos atrás, quando o presidente era Jimmy Carter. E agora Trump, de forma mais agressiva, com um discurso mais nacionalista, mais protecionista, impôs uma tarifa de 50% aos produtos oriundos do Brasil, né? Ele não fez isso só com o Brasil. Com outros países também ele adotou medidas restritivas, países com os quais não comungam de seu modo de pensar, né? E o que vimos até agora foi que, com alguns países, essas tarifas foram reduzidas, né? Foram ou adiadas, como ocorreu com a China, ou foram reduzidas. E há um certo contraponto hoje, há um certo impasse, até uma inoperância diplomática, porque até agora o governo brasileiro não conseguiu criar canais oficiais, institucionais de diálogo com o governo americano. Esse é um ponto muito preocupante, que preocupa não só o nosso setor produtivo, mas também a nossa diplomacia, a relação comercial, política com o governo americano. E diante dessa dificuldade de acesso à Casa Branca, e você ressaltou muito bem, a decisão, uma possível prisão de Bolsonaro agora, poderia escalar ainda mais essa crise e dificultar um acordo sobre o tarifaço, sobre a tarifa imposta pelo governo americano aos produtos brasileiros, né? Então houve meio que uma concertação nacional de, olha, vamos ter cautela agora, porque esticar a corda poderia piorar ainda mais a situação e poderia agravar esse esforço que o governo brasileiro tem feito, o Itamaraty, de criar pontes de conexão
com o governo americano para amenizar ou pelo menos adiar o início da entrada em vigor da tarifa, né? Só o anúncio do adiamento já seria um alívio para... Né, Murilo? No começo das tratativas e das reuniões que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro, né, do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, ele que está à frente, liderando essas reuniões, tem até o entendimento de que esse é o melhor cenário mesmo para deixar o presidente Lula ali mais distante, pelo menos a figura política, né, para que realmente não seja uma resposta política a esse tarifaço, e que o vice-presidente vem conversando com os ministros dos ministérios que serão muito afetados, como agricultura e, claro, como fazenda, mas diversos ministérios têm sido consultados. Também vários setores, esses setores que vão ser afetados, de produção de avião, suco de laranja, né, carne bovina, enfim, do que o tarifaço deve ser muito rigoroso aqui com o Brasil, caso seja efetivado lá em 1º de agosto. Também conversou com Big Techs recentemente, conversou com empresários americanos que atuam no Brasil, enfim, tem conversado com muita gente. E num primeiro momento, a visão era de que o melhor era conseguir reverter o tarifaço até o dia 1º de agosto e não pedir a extensão desse prazo. Mas, claro, nesse meio tempo, aconteceu o que a gente viu acontecendo com as medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira. Aí tudo muda. O que também tudo mudou lá atrás com a imposição, né, do tarifaço, o aviso do tarifaço, aí já mudou tudo também com as medidas restritivas na sexta-feira. E aí a gente viu todos os lados esticando a corda, porque Donald Trump já esticou a corda anunciando 50% lá no dia 9 de julho e já ali conseguiu fazer com que direita e esquerda concordassem, pelo menos, que o tarifaço de 50% era uma coisa extrema, né? Não tinha base. Depois, esticando a corda, o ministro Alexandre de Moraes esticando a corda, direita viu como arbitrárias as decisões ali das medidas restritivas e que, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro já estava ali numa prisão domiciliar, porque não pode sair durante a noite, está com a tornozeleira eletrônica, não pode conversar com o Eduardo Bolsonaro, que está sendo investigado nesse inquérito, não é só qualquer pessoa, né? Não é só um filho, mas é o alvo ali, né, desse inquérito. E depois quem esticou a corda teria sido Jair Bolsonaro, mostrando a tornozeleira eletrônica na segunda-feira. Não vou falar com a imprensa, mas eu faço esse gesto. E agora a gente vive, parece, o momento em que todo mundo colocou a bola ali no centro do campo e está esperando ali, porque a defesa respondeu falando, não, a gente não acha que ele descumpriu, mas a gente está esperando do senhor ministro a explicação sobre ele pode dar entrevista ou não. E que Bolsonaro seguiu em silêncio, né? A gente acompanha que ele não tem aí falado com a imprensa. Então parece, Murilo, que está todo mundo agora no momento mais calmo e que essa prisão pode não acontecer, né? Pois é, Natália, o dia D, que é o 1º de agosto, estamos a menos de 9 dias de chegar ao 1º de agosto, acaba pressionando e colocando alguma certa apreensão na diplomacia brasileira e na área comercial do Brasil, porque até agora os efeitos do tarifaço não foram sentidos no bolso do brasileiro e no bolso do setor produtivo, né? A partir do momento que isso tiver efeito prático sobre a nossa relação comercial, isso vai ter danos eleitorais, danos no comércio como um todo no Brasil, sem precedentes, né? Só o agronegócio, a estimativa é que o tarifaço possa causar prejuízos de cerca de 8 bilhões de dólares, né? Só com a questão do tarifaço. Isso sem falar nas outras áreas. A gente perdeu momentaneamente. Voltou. Agora sim. Tem uma queda de 80% nas exportações para os Estados Unidos.
Agora, a grande questão é que essa medida anunciada por Trump, ela não tem só o efeito comercial, né? Ela tem um lado ideológico também. O lado ideológico acaba acrescentando novos fatores de dificuldade para a solução da crise, porque hoje os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Não é uma relação em que os americanos têm prejuízo, né? E isso acaba colocando o Brasil no fim da fila de negociação, porque há um certo congestionamento hoje na Casa Branca para a solução de conflitos relacionados a tarifas, né? Não só o Brasil foi afetado com a questão do tarifaço, outros países também foram afetados por tarifas, sobretaxas aos seus produtos. E o Brasil tem encontrado essa dificuldade de acessar a Casa Branca, né? Até pelo distanciamento ideológico do governo do Lula com o governo do Trump. E além dessa questão comercial, isso pode colocar o Brasil no colo da China, né? Isso pode não só afetar o setor macroeconômico americano, inflação, e eu acho que essa vai ser a principal estratégia do grupo de atores que vão visitar na próxima semana, de mostrar que a nossa relação comercial com os Estados Unidos, que vem há mais de 200 anos, né, ao fim e ao cabo, pode colocar esse isolamento comercial do Brasil, pode aprofundar ainda mais o direcionamento das nossas exportações para a China, hoje o principal concorrente dos Estados Unidos. Isso vai ter um efeito prático e esse pode ser um argumento utilizado pelo governo brasileiro, por nossas autoridades, para tentar criar vínculos ou de convencimento junto ao governo americano. Já que a via institucional tem sido complicada, uma das estratégias é conversar com o próprio empresariado americano e mostrar como o tarifaço, a escalada do tarifaço vai ser prejudicial não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil e nossa relação bilateral com os Estados Unidos. Murilo, você como cientista político, claro, não estuda só o Brasil, né? Estuda as movimentações mais importantes do mundo todo e cada vez mais, né? Essa questão do tarifaço com Trump, com uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma mistura tão grande, né? De questões internacionais, comerciais, com uma questão muito aqui interna do nosso país, claro. Também história do Brasil, que é um país continental, então quase tudo faz preço, né, de grandes movimentações políticas aqui e também a relação do tarifaço, assim como você bem comentou, mostra que o nosso país, que mais uma vez é continental, pode se movimentar na direção de um outro país, né? Então, assim, é realmente tudo muito complexo e nada está muito solitário. Não é uma questão única que a gente consegue recortar e falar, bom, vamos falar agora só de tarifaço, dessa relação comercial de Brasil com os Estados Unidos. Não tem como a gente olhar dessa forma, né? Unilateral, para a gente utilizar uma palavra que tem sido muito utilizada, né? O unilateral e também o multilateralismo, que é o que o Brasil tem defendido contra o que Trump tem tentado impor, né, as suas medidas comerciais em relação ao mundo todo. E também essa questão que eu acho que é importante de você falar, Murilo, que ao mesmo tempo que a gente pode se aproximar ainda mais da China, que já era um movimento, né? A China vem sendo cada vez mais a maior concorrência dos Estados Unidos em de diversas formas, mas que com esse tarifaço do Trump, eu lembro que até o dia 9 de julho, o nosso tarifaço, aliás, a partir de 9 de julho, o nosso tarifaço foi por alguns poucos dias o maior de todos que ele já tinha anunciado, que chegava a 40%, aí chegou o nosso com 50%, e dias depois, ele ao lado do secretário da OTAN, anunciou tarifas de 100% para a Rússia e de 500% com quem faz negócios com a Rússia, como é o caso do Brasil e também como é o caso da China. Eu estou fazendo todo esse caminho
para chegar também nesse ponto em que o Trump, dessa forma, consegue colocar o Brasil ali quase que na mesma balança com a Rússia. Explico. Os Estados Unidos já têm problemas muito longos, né, de muito tempo com a Rússia. Com o Brasil não era assim. Mas quando ele coloca o Brasil com uma tarifa muito grande e Rússia também, mas que já era esperado, dá para mostrar o quanto o Trump está focado no Brasil e querendo mostrar discordâncias políticas em relação ao nosso país, né? Assim como já mostrava há muito tempo com a Rússia. O Brasil sempre teve uma relação diplomática, amistosa com o governo americano, e do nada, por uma questão não só comercial, mas sobretudo ideológica, da tentativa de interferência interna na política doméstica e no funcionamento das instituições brasileiras, como forma até de intimidar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o governo americano impôs uma tarifa sem precedentes aos produtos brasileiros. E o pior de tudo isso é que o Brasil, apesar de ter uma ferramenta legal para responder a esse tarifaço, que é a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional, regulamentada já pelo Poder Executivo, mas dificilmente o Brasil vai utilizar essa medida, porque vai ser de forma muito prejudicial também, né? Esse é um tipo de legislação que é para ter, mas dificilmente é para ser usado, né? O ideal é usar a diplomacia, a busca de consenso, a busca de entendimento com o governo americano para solucionar a crise. Se o Brasil for utilizar a lei de reciprocidade econômica, pode agravar ainda mais o seu cenário econômico, né? O único país que utilizou de uma reciprocidade foi a China, mas a China tem capacidade econômica de responder aos Estados Unidos, né? Os demais países que foram afetados por tarifas, nenhum usou de retaliação comercial. Todos os países buscaram uma construção de um diálogo, de uma parceria, abriram mão de alguns pontos para tentar chegar a um acordo. E esse ponto é nevrálgico, porque até agora o governo brasileiro não conseguiu criar esse canal de diálogo com o governo americano. Isso que preocupa muito o setor produtivo. Na próxima semana nós devemos ter uma série, um avanço ainda maior dessa tentativa do governo brasileiro de alcançar o poder decisório americano, né? Porque até agora nem os secretários de Estado o governo brasileiro tem tido acesso aos secretários de Estado americano. Então essa é uma dificuldade que agrava ainda mais a situação e no meio de tudo isso, o processo relacionado a Jair Bolsonaro, né, que as medidas cautelares, que a defesa de Jair Bolsonaro já alegou que as medidas cautelares tomadas anunciadas pelo ministro Alexandre de Moraes, para o julgamento de ações penais não podem violar direitos fundamentais da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal também tem que ter muita cautela na tomada de decisão, porque todo esse processo pode se voltar, inclusive, para a imagem da própria instituição, né? E ferir mandamentos constitucionais, como proibir uma pessoa, um cidadão que ainda não foi nem condenado de manifestar sua opinião por meio de entrevistas. Isso, no mundo afora, pode ser visto como uma tentativa de cerceamento de liberdade de expressão. Isso pode vir contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Murilo, o último ponto que eu queria conversar contigo nessa quinta-feira é sobre também essa movimentação que a gente viu mais no comecinho da semana dentro do Congresso, porque parlamentares próximos a Jair Bolsonaro, principalmente do partido dele, do PL, queriam, né, fazer essas reuniões, assinar moções de respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve
à Câmara dos Deputados, né, por bastante tempo, muitos anos, e que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, proibiu, né, falou, não, durante o recesso não teremos sessões das comissões, inclusive porque não teremos o pluralismo, a pluralidade que é ali da casa, já que tinham muito mais parlamentares da direita ali presentes para fazer esses acompanhamentos do Jair Bolsonaro. Então também vimos essa outra movimentação dentro aqui aí muito interna em relação a esse caso das medidas restritivas de Jair Bolsonaro, que de certa forma isolaram essas pessoas muito próximas a Jair Bolsonaro que estavam circulando de uma forma um pouco menos complexa, e aí a partir dessas medidas restritivas e das movimentações do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente percebeu então parlamentares se afastando um pouco mais, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados falando que não era para ter reunião. Então a gente viu também uma movimentação ali no Legislativo, né, em relação a essas medidas restritivas de Jair Bolsonaro e até do próprio isolamento, essa questão, né, nunca é muito interessante ficar próximo a uma pessoa que pode ser condenada em setembro, pode ser presa dentro lá do julgamento e até mesmo agora no inquérito que não era nem dele, que é do Eduardo Bolsonaro. Exatamente, Natália. A própria atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do cargo, que está nos Estados Unidos, tem causado um certo constrangimento para o próprio público, para o próprio campo conservador de oposição que apoia o presidente Jair Bolsonaro, né? Toda essa questão do tarifaço de Trump acabou por reacender, ressuscitar o governo Lula no jogo eleitoral e amplificou a divisão da direita brasileira. Que hoje bate um pouco como a atuação do Supremo Tribunal Federal e todo Eduardo Bolsonaro colocou o Brasil, né, nesse centro de atenção mundial, visto sua proximidade com o governo americano. E para a oposição não resta muita alternativa a não ser amplificar a narrativa de que o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atuação para além dos seus limites constitucionais e que busca, com a atuação de Alexandre de Moraes, segundo a narrativa da oposição, tirar Bolsonaro do processo eleitoral de 2026. Essa foi a mesma narrativa, Natália, que os apoiadores de Lula utilizaram em 2018, né, quando o presidente o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso, né, estava prestes a ser candidato. A gente teve a imagem travando aí do Murilo. Daqui a pouquinho a minha produção me avisa que ele tá de volta, que a gente consegue encerrar com ele e se despedir do Murilo Medeiros. Voltou, produção? Ainda não. Agora, 7 horas e 44 minutos, enquanto o Murilo volta, queria que você acompanhasse junto comigo a informação que chega